Olá, eu sou o Jonathan Mazzini, seja muito bem-vindo ao Mundo Meio-Dia. Veja o que é destaque nessa edição. Susto em alto mar. Passageiros de cruzeiro relatam momentos de pânico após água invadir o navio. A menos de 2 semanas das eleições presidenciais, Venezuela começa os preparativos para o pleito. Nicolás Maduro disputa a reeleição. Vulcão Kilauea destrói mais de 30 casas e mantém autoridades do Havaí em alerta máximo. E às vésperas do matrimônio, família real britânica divulga detalhes sobre o casamento mais esperado do ano. Ao entrar para a família real, Meghan tem que seguir o protocolo e cumprir uma série de obrigações. O Mundo Meio-Dia desta segunda-feira está começando. Passageiros de um cruzeiro nas Bahamas passaram por momentos de pânico e a viagem precisou ser cancelada. O cruzeiro navegava pelo Mar do Caribe e já retornava para o porto de Nova Orleans, quando um dos corredores começou a inundar de água. Os passageiros, que tiveram que dormir em esteiras de yoga em um spa no andar superior, registraram a tripulação tirando vários baldes de água do local. A inundação foi causada por uma ruptura no sistema de extintores de incêndio do navio e 50 camarotes foram afetados. A embarcação chegou ontem ao porto. Esta passageira diz que se apavorou quando viu tanta água, mas os tripulantes disseram que tudo estava sob controle. Esta outra conseguiu resgatar todos os pertences dela, mas conta que muita gente perdeu tudo. Felizmente, ninguém se feriu. O incidente aconteceu no 5º dia de uma viagem de 7 dias. Os afetados receberam reembolso total e um cupom de 50% para uma viagem futura. A viagem foi por água abaixo, literalmente, né? A violência nas ruas de Londres é destaque nesta segunda-feira na primeira página da BBC. A rede britânica aponta que em um ano os casos de homicídio aumentaram 44%. E das 52 pessoas mortas nos 100 primeiros dias de 2018, 11 eram adolescentes. A BBC traz ainda o depoimento de uma mãe que teve o filho de 17 anos assassinado no final de semana. A Al Jazeera traz como destaque nesta segunda-feira ataques aéreos contra a sede do governo do Iêmen. Citando a agência de notícias France Press, a Al Jazeera aponta que pelo menos 6 pessoas morreram e 30 ficaram feridas. Moradores disseram ter ouvido 2 explosões no prédio que fica próximo a hotéis, bancos e lojas. E quem acessar a versão em português do jornal El País vai encontrar uma reportagem que mostra o passado menos glamuroso de 18 celebridades de Hollywood. Entre elas, Jack Chan, que chegou a fazer um filme pornô antes da fama. Você vai ver agora um resgate impressionante na China. Moradores salvaram um menino de 11 anos que foi arrastado por uma vala alagada por mais de 150 metros. As câmeras de segurança da rua flagraram o momento em que a criança cai na vala e é arrastada para a parte subterrânea da tubulação. Segundos depois, ela reaparece na rua. Uma família que viu a queda tenta salvar o garoto, mas ele mais uma vez é puxado para a parte coberta. Os moradores correm no sentido da correnteza e conseguem salvar o menino na saída seguinte do bueiro. Mais de 30 casas foram destruídas pelas erupções do vulcão Kilauea, no Havaí. As autoridades seguem em alerta máximo na região. Estas imagens mostram a lava invadindo bairros e engolindo casas. Quase 2.000 pessoas tiveram que sair da região e não há previsão para que voltem. Os moradores só tiveram autorização para pegar documentos, remédios e os animais de estimação das construções ameaçadas pela lava e gases tóxicos. Segundo especialistas, há previsão de novas erupções nos próximos dias. O ministro do Interior do Paquistão foi baleado numa tentativa de assassinato. O tiro atingiu o braço do político e ele não corre risco de morrer. O agressor, de 22 anos, foi preso e não se sabe a motivação do ataque, que aconteceu há 2 meses das eleições gerais no país. Uma ONG espanhola resgatou mais de 100 imigrantes no mar Mediterrâneo, ao norte da Líbia.
Os refugiados disseram que contrabandistas humanos em outro barco roubaram o motor do bote e os deixaram à deriva. Entre os imigrantes estão 8 mulheres e 6 crianças. Nos Estados Unidos, um suspeito armado foi preso graças à ajuda de um morador. O homem estava em frente a uma biblioteca durante uma perseguição policial. Quando viu que o suspeito se aproximou, ele colocou o pé na frente do ladrão, que tropeçou. Olha o momento. Em seguida, a polícia prendeu o suspeito. O morador, que tem dificuldades para andar, disse que foi uma mistura de reflexo e adrenalina que o fez ajudar os policiais. Mais de 500 centros de votação na Venezuela receberam neste domingo uma simulação das eleições presidenciais que acontecem no dia 20 de maio. O presidente Nicolás Maduro tenta se reeleger. Uma simulação das eleições questionadas de 20 de maio na Venezuela, em que o presidente Nicolás Maduro buscará a reeleição. Neste domingo, 500 centros de votação foram habilitados para a atividade organizada pelo Conselho Nacional Eleitoral, acusado pela oposição de apoiar o presidente. Este evento serve para medir os tempos do Conselho Nacional Eleitoral, como sempre, e serve para que as organizações políticas também façam sua mobilização. Os testes contaram com 22 mil militares. O principal rival de Maduro nas eleições é Henri Falcón, que se candidatou rompendo o boicote da coalizão opositora Mesa de Unidade Democrática, que pede a abstenção. As eleições não são reconhecidas por Estados Unidos, União Europeia e vários países da América Latina. Apesar dos questionamentos, Maduro diz que a participação vai bater recordes e traçou a meta de vencer com 10 milhões de votos. O governante promete recompensar as pessoas que votarem e que possuam o Carnê da Pátria, um documento para ter acesso aos programas sociais, classificados pela oposição como um mecanismo de controle social. O presidente russo Vladimir Putin tomou posse hoje para o 4º mandato. Ele prestou juramento em uma cerimônia solene que foi realizada no Grande Palácio do Kremlin, em Moscou. Com o novo mandato, Putin permanecerá no poder na Rússia até 2024. Putin governa o país desde o ano 2000 como presidente ou primeiro-ministro. Ele foi reeleito em março com 76,7% dos votos, o melhor resultado desde que chegou ao poder. Quando Putin, de 65 anos, assumiu no ano 2000, o país era instável, com uma economia falida. Agora, muitos russos elogiam a atual administração, sobretudo porque associam o nome de Putin à estabilidade e uma nova prosperidade favorecida pela atividade petroleira. Tudo isso ao custo de um retrocesso no âmbito dos direitos humanos e das liberdades, segundo apontam os críticos. 700 pessoas de mais de 30 países participaram do Campeonato Mundial de Batalhas Medievais, numa pequena cidade italiana. Todos reproduziram as famosas roupas e armas da época. As batalhas aconteceram durante 4 dias. O vencedor foi um combatente da Rússia. Cerca de 80 pessoas tiveram que ir para hospitais para tratar alguns ferimentos depois do campeonato. A notícia agora é que bombeiros foram chamados para uma ocorrência inusitada nos Estados Unidos. Eles resgataram uma criança que ficou presa dentro de uma máquina de pegar brinquedos e tudo foi registrado pelas câmeras de segurança. A criança de apenas 2 anos estava sozinha na área de recreação de uma lavanderia. Os bichos de pelúcia chamaram a atenção do menino. Primeiro ele tenta apertar os botões, mas quando vê que não funciona, coloca os braços dentro da máquina e logo fica totalmente preso. Momentos depois, a mãe procura o garoto e percebe que ele está dentro do equipamento. Os bombeiros levaram 10 minutos para fazer o resgate. O menino não se machucou. É segunda-feira, dia de voltar ao trabalho depois da folga do final de semana,
Mas mesmo assim a gente leva você para a praia e não é qualquer praia não, viu? Estamos falando de Miami Beach, certamente uma das cidades mais badaladas do mundo. A gente observa aí pelas imagens das câmeras do serviço de streaming Earthcam uma grande quantidade de barracas na areia, segunda-feira boa aí para quem está de folga nos Estados Unidos. E uma curiosidade é que a vida noturna em Miami Beach é muito agitada, são mais de 150 clubes e discotecas. Por lá a temperatura agora é de 27 graus e no horário local 11 e 16 da manhã. E agora a gente vai para uma cidade bem pequenininha que fica também nos Estados Unidos. Estamos falando de Ojai, que fica na Califórnia. Agora a temperatura de 11 graus nessa cidade de 8 mil habitantes. Olha que sossego dessa cidade. Agora não tem mais cedo, quando a gente estava separando as câmeras, dava para até ouvir o som dos passarinhos ali na região. De fato, um lugar que parece bastante bonito. E a gente termina nosso giro de câmeras de hoje mostrando para você a sede da Earthcam, que fica em Upper Saddle River, distrito de 8 mil habitantes do estado americano de Nova Jersey. No horário local agora 11 e 17 da manhã, termômetros marcando 17 graus, portanto feito o nosso giro aí para começar a semana. A família real britânica divulgou detalhes sobre o casamento mais esperado do ano. A reportagem do correspondente André Tal, de Londres. Depois de muita especulação, o Palácio de Kensington confirmou. A noiva vai entrar na capela do Castelo de Windsor ao lado do pai, o diretor de TV Thomas Markle. O príncipe Harry ainda não conhece o futuro sogro. Os pais de Meghan são separados. Na semana do casamento, eles vão se encontrar com a família real, inclusive a rainha, e ver de perto o sucesso que a filha faz na Inglaterra. Ela ainda nem entrou oficialmente para a realeza, mas já é adorada pelos súditos. Meghan Markle, a plebeia americana, conquistou o coração de Harry e a admiração dos britânicos com carisma, personalidade e beleza. Isso depois de superar o preconceito. No início do namoro, Meghan foi vítima de ataques nas redes sociais por ser divorciada, mais velha que Harry e filha de mãe negra. Ela ganhou fama mundial pelo papel de Rachel na série americana Suits. É bom ter uma celebridade de Hollywood na família real, diz essa mulher. O Reino Unido é um país de misturas e está na hora disso acontecer também nos palácios, complementa esse inglês. Meghan vai receber o título oficial de duquesa. Na prática, ela vai ter uma vida de verdadeira princesa. A residência oficial, olha só, é o suntuoso Palácio de Kensington, sempre com muito luxo, participando de festas e eventos e ainda com funcionários e assessores particulares à disposição. Mas tem uma contrapartida. Ao entrar para a família real, Meghan tem que seguir o protocolo e cumprir uma série de obrigações. A carreira de atriz já foi deixada de lado. Redes sociais canceladas. Opiniões políticas e polêmicas, nem pensar. Embaixadora da ONU pelo direito das mulheres, agora Meghan vai se dedicar às causas sociais ao lado de Harry. E ela já mostrou a que veio. As mulheres têm sua própria voz. Elas só precisam se sentir empoderadas para usá-la, disse em um evento ao lado dos herdeiros do trono. Para evitar críticas, Meghan também não vai ter privilégios no difícil processo para se tornar cidadã britânica. Mas Meghan está livre para brilhar, principalmente na tão esperada festa de casamento com a presença de nobres e famosos. Por hoje é só. Amanhã a gente volta com as notícias que movimentam o mundo. Obrigado pela sua companhia e até amanhã.